Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Aonde Vamos, um canal novo que começou no dia 15 de abril e busca sempre trazer pessoas que nos ajudem a entender questões que nos mobilizam, instigam, preocupam, fascinam e iluminam. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu professor É, da Casper, quando eu fiz jornalismo, há muitos anos já, sim. 30 quase. Sérgio Amadeu, muito prazer te receber aqui, Oi. professor. Prazer é Obrigada. meu. É muito legal estar aqui com você. Para quem não conhece, Sérgio Amadeu é um dos precursores dos estudos de internet no Brasil. Ele vem das ciências sociais, fez mestrado e doutorado em ciência política na USP e já em 2000 ele estudava o poder no ciberespaço, o Estado-nação, a regulamentação e o controle da internet, vejam bem. E hoje nós estamos aqui, É, tem gente arrancando os cabelos com as ameaças do sim. Donald Trump, o presidente laranja, né? Uhum. E o doutorado, em 2005, a mobilização colaborativa e a teoria da propriedade do bem intangível. Ou seja, Isso. temas que já eram extremamente... Sim. Na verdade, você já estava ali olhando para o futuro, né, professor? Mas hoje, esses temas estão gritando aí. Sem dúvida. Mas além dessas pesquisas, o professor hoje dá aula na Universidade Federal do ABC. Sim. É membro do Comitê Científico Deliberativo da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cybercultura, a ABCiber. Uhum. Integrou o Comitê Gestor da Internet em 2 períodos, né? De 2003 a 2005 e de 17 a 20. Uhum. Coordenou o governo eletrônico da Prefeitura de São Paulo e criou o projeto Telecentros, que é de 2001 e 2002. Presidiu o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, de 2003 a 2005. Foi membro de Conselho de Administração do SERPRO e do Conselho de Administração da Prodan, 2 assuntos também que a gente vai acabar tratando aqui hoje também. Enfim, Sim. currículo extenso, mas só para mostrar para vocês há quanto tempo o professor tá mergulhado nesses temas, né? É legal. Sérgio, vamos começar então. Uhum. A gente hoje está vivendo esse momento aí de super taxa, ameaças. Uhum. E quando a gente olhava aquela cena da posse de Donald Trump, aonde os grandes poderes do capital que estavam sentados ali bem atrás dele, né? Se fosse há 30 anos, seria o presidente da General Electric, da General Claro. Motors, do Walmart, né? Mas dessa vez não, dessa vez eram só os grandes empresários das Big Techs, Sim. né? E que hoje elas não dominam mais só a economia dos Estados Unidos, mas elas estenderam seus tentáculos aí por outras nações, né? Soberanas ou não, aí nós vamos tentar tratar um pouco disso. Eles são as Big Techs. Elas são o que a gente chamava no passado de arranjos empresariais, que eram trusts. Eles pegam todos os ramos da economia. E eles não nasceram assim, porque você lembra que a Amazon vendia livro, né? Depois virou comércio eletrônico, depois virou provedor de nuvem, depois virou empresa aeroespacial, depois virou de inteligência artificial, de streaming de vídeo, e vai. E eles partem de lugares diferentes. Um começa com a rede social, depois compra uma outra rede menor, depois compra o Instagram, depois compra, sei lá, uma empresa de ar, depois compra uma empresa de publicidade, depois aí eles vão virando isso que a gente chama de Big Techs. São empresas descomunais, jamais vistas na história econômica mundial e, obviamente, portanto, do capitalismo também. Ela não existia nenhuma empresa de petróleo tinha a condição de intermediar a relação e a interação de 3 bilhões de pessoas no mundo. Isso não existia. E essas empresas, elas fazem isso. Então, elas estão na área de agricultura, de saúde e de negócios militares. As crianças na faixa de Gaza, elas estão sendo vítimas ali de bombas e várias pessoas morreram com o apoio das Big Techs, que trabalha para o Estado de Israel. Projeto Nimbus.
que foi criticado e denunciado pelos próprios trabalhadores nessas empresas. A gente não ia saber disso se não fossem os trabalhadores que denunciaram e montaram um movimento que chama No Tech for Apartheid, mostrando que essas empresas não são bonitinhas, elas são inócuas e tal. Não, elas são empresas hoje que estão comprometidas até com os negócios da guerra. É isso aí. Um dos artigos que seus recentes diz que as Big Techs aproveitam a alienação técnica para moldar nossos estilos e modos de vida. Será que elas também se beneficiaram um pouco dessa mudança de geração com um avanço muito rápido das tecnologias? Então, você tem uma geração ali dos nativos analógicos... E não necessariamente muitos conseguiram se atualizar pela velocidade até da chegada das novas tecnologias, né? E a sensação que eu tenho, me corrija se eu estiver errada, é que até essa abrangência delas e a falta de regulação... Claro que a gente sabe que nos Estados Unidos, principalmente, né? O poder público tinha condições de avaliar e de tentar regular. É que para eles, no caso, não interessa, né? Mas a China, que já foi um pouco mais astuta e que tem outra filosofia, já tratou de falar, não, aqui não, né? Aqui a gente faz o nosso. Não. Eles são... eles têm um poder... que é o seguinte, eles coletam dados das pessoas, de todas as pessoas. Esses dados sobre o comportamento online, esses dados são tratados por chamado IA, inteligência artificial, mas por redes neurais artificiais, né, que é um tipo de extrator de padrões de uma massa enorme de dados. Então, eles sabem que cor que me interessa, com o que eu já comprei, eles sabem o que me agrada, o que não agrada, as minhas necessidades. Então, eles têm o meu perfil. Então, eles trabalham a minha atenção e a atenção de todo mundo. Então, as pessoas entram na rede social, a primeira página, o que a gente vai ver, não é igual. Não é todo mundo vendo a mesma coisa. É aquilo que mais te seduz, que mais te interessa. E por causa disso, eles viraram o principal, vamos dizer assim, receptor de verbas de publicidade do mundo. E eles nos atingem em tempo real, muitas vezes, porque eles têm redes programáticas que vendem um público. Se o empresário comprou, ele pode atingir com qualquer mensagem, qualquer serviço, qualquer produto a ser vendido. Então, eles montaram um negócio que é baseado no perfil de cada um. Então, imagine o poder computacional para quando você entra no Facebook, ele não vai pôr qualquer página, ele vai pôr a página que vai te tratar melhor a sua atenção. E aí, você vai sendo atingido o tempo todo. E eles vão criando técnicas de atingir as pessoas, que a gente chama de um tratamento da economia da atenção. Então, eles concentram a nossa atenção e vão oferecendo coisas. Só que a gente não sabe como isso funciona, porque isso é invisível para todos os usuários. Eles não abrem, né? Qual é a lógica do algoritmo? Eles abrem aqueles termos que as pessoas não leem, mas se você for ler, são coisas genéricas, né? Eles falam que sempre é para melhorar a nossa experiência e que, na verdade, não fala, é para eu ganhar mais dinheiro com você. Eles não falam que eles estão conduzindo, principalmente a atenção de crianças. Isso é muito perigoso, porque você pega essas empresas, elas criam gatilhos. Então, mal terminou um conteúdo, ele está colocando outro conteúdo que te interessa e você vai se perdendo ali dentro, você não vai se achando. Então, você vai se perdendo. Então, isso também vai gerando algumas, vamos dizer assim, algum tipo de formação
ou deformação cognitiva que vai fazendo você se acostumar com conteúdos rasos, pequenos, e isso vai gerando um problema para as crianças, né? E agora, olha que loucura, se antes a gente usava o Google para encontrar as coisas, né? Você não ia na internet, você ia lá e dava, virou até um verbo, dá um Google aí, aí você... O que você faz hoje? Você cada vez mais está indo nos clientes de chat, que na verdade é chamada inteligência artificial, que são sistemas automatizados que nem dão os links para você, eles já organizam o discurso para você. E quem está por trás de tudo isso? Essas Big Techs. Essas Big Techs são empresas gigantescas que estão formatando a subjetividade das pessoas. Porque tem viés na escolha. Tudo tem viés, né? Tudo tem viés. Mas eles fazem uma... Como que eu diria a você? Uma escolha... Eles têm uma realidade encurtada e não uma realidade aumentada. Eles encurtam a realidade e te dão opções, mas são opções muito delimitadas. E eles trabalham já com as informações que ele tem de você. Então, você não tem nenhuma informação deles, ou poucas informações deles, e eles têm todas as informações sobre cada um de nós. O que fez, na época, o líder do Wikileaks, o Julian Assange, a falar uma frase: olha, a gente vem inverter isso, né? Porque tem que ter privacidade para o indivíduo e transparência para os poderosos, porque os poderosos têm poder. Então, os estados e essas big techs tinham que ser transparentes, mas é o contrário. Eles são muito opacos, a gente não vê os algoritmos funcionando, tem pessoas que nem sabem como funciona aquilo, acha que quando ele faz uma postagem todo mundo está vendo, e não é. A visualização daquele conteúdo que ele pôs na rede pode ter sido diminuída e ele nem sabe. Então, sabe o que acontece? Houve uma inversão da ideia de direito no mundo. As Big Techs inverteram. Eles têm toda a liberdade e todos os direitos e nós não. Nós somos cada vez mais subordinados a o que eles querem. Você fala: não, mas eu sou livre no Facebook. Teve um desses meninos de extrema-direita, esses youtubers, sou livre no Facebook. Eu falei: livre? Naquela arquitetura ridícula do Facebook, doce ilusão, né? Que você não pode nem pôr letra maiúscula ali, você não é livre nem na hora de escrever. Você tem uma delimitação, você tem um jeito de fazer, eles controlam isso, e isso vai adestrando as pessoas. Sim. É uma certa... É uma psicologia comportamental que está atrás de tudo isso, que a Shoshana Zuboff classifica como algo extremamente perigoso. Ela tem um livro que chama O Capitalismo de Vigilância, que ela diz: olha, o que está acontecendo é que todos os fluxos da vida estão sendo convertidos em dados e eles estão se apropriando como se fosse assim... qualquer coisa. Eles usam esses dados, algumas expressões das pessoas, para tentar controlar as pessoas, primeiro com objetivo comercial, econômico. Sim. De concentrar dados para concentrar poder econômico. Mas depois, a gente já está vendo isso quando você falava da foto do Trump. E as Big Techs são a linha de frente do poder hoje geopolítico norte-americano, junto com o exército. Se precisar, eles põem o exército, mas antes eles põem as Big Techs. Então, em um estado o Estado americano sempre investiu muito nas universidades, no desenvolvimento científico, em tecnologia, foi quem criou a internet. Sim. Mas o capital privado se apropriou do Estado lá, né? Os Estados Unidos, ele é... Na minha opinião, ele é uma plutocracia. É incorreto falar que ele é uma democracia. Por quê? Porque, primeiro, para você concorrer, você tem que ter muito dinheiro. Então, o plutocracia é o poder do dinheiro. Eles são
Na verdade, por que você só tem 2 partidos concorrendo no final das contas? Não é que não tenham outros, você pode ter outros, mas você não vai ter dinheiro para ter o grau de abrangência que permita chegar aos eleitores e você chegar numa disputa contra ou democrata ou republicano. Então, a classe dominante americana é dividida assim, 80 e tantos, quase 90 e tantos por cento entre democratas e republicanos, então o dinheiro caminha para esses caras. Os outros não têm dinheiro nenhum. Então, sabe o que acontece? Você está ali numa disputa de quem tem mais dinheiro. E o Trump disse, eu tenho o apoio da maioria da classe dominante. Eu digo que hoje ele tem o apoio da maioria da classe dominante dos Estados Unidos, que rompeu com a democracia. Eles escrevem isso. A democracia atrapalha a liberdade. Você fala, olha, tá vendo? Que bonito. Sou a favor da liberdade. Mas peraí, entendo que é liberdade para eles. É completamente diferente do que é liberdade para qualquer pessoa que pensa em sociedade. Porque a liberdade só faz sentido em sociedade. Porque se não tem sociedade, você já é livre. Você já é livre, sei lá, você é uma certa disputa com as forças da natureza, né? Mas em sociedade, a gente costuma agregar uma palavra à liberdade, que é a democrática. Sabe por quê? O teu quantum de liberdade tem que ser igual ao meu. Senão, não é livre. A liberdade é assim, todo mundo tem que ter a mesma liberdade. Lá não. A ideia de liberdade deles é muito parecida com a ideia de força. É muito parecida com a ideia de violência. Se o Elon Musk é bilionário, ele pode aplicar tudo que os bilhões dele permitem. Isso não pode aqui. Não pode em vários lugares do mundo. Sim. Porque tem uma formalidade. Lá não. Por isso que a Ku Klux Klan pode existir como liberdade de expressão. Os caras dizem que vão matar negros, os caras dizem que vão te trucidar. E eles podem continuar existindo. Naquilo é uma organização de criminosa, racista. Pode existir os nazistas, pode existir os caras... Quer dizer, o conceito de liberdade deles é que nem o Trump fala, eu vou aplicar o que eu quero e vocês vão ter que engolir. Quer dizer, não tem sentido. A nossa liberdade é baseada em regras, porque não há liberdade na sociedade, por incrível que pareça, que não tem uma regra que a assegure. Só que lá não. Então, é um governo dos bilionários, sempre foi, mas agora está descancarado, né? E é um governo truculento que algema crianças, tá? É um governo que você vê, eles separam a família, o imigrante e tal, e eu estive falando com alguns brasileiros que têm filhos lá, e assim, é muito louco, né? A deformação que existe, né? É dada pela ideologia do cara que acredita que um dia vai ser bilionário. Então o cara tá lá 10 anos, 15 anos, talvez tenha o green card, ele tem lá e ele fala, não, os outros imigrantes têm que ser mandados embora. Quer dizer, eu falo, cara, mas você é imigrante também. Não, os outros não trabalham, só eu trabalho. Eu já sou de uma outra classe, Eu já sou de... E é um banana, em geral. Na verdade, em geral, deve ser um bolsonarista, deve ser um imbecil. Porque, em geral, esses caras não têm coerência alguma, né? Eles não têm respeito a eles próprios, né? Então, eles são pessoas que não têm empatia, eles querem, assim... Eu vendo aquelas cenas de crianças sendo separadas da família e algemadas, uma criança que não é capaz de... Eu cheguei até a achar que era fake news, mas depois eu vi que não era. Eu vi um juiz interrogando uma criança de 6 anos. Nossa, eu não vi essa cena. Ele diz assim, o senhor sabe por que o senhor está aqui? A criança não conseguia falar. Então, aquilo é uma sociedade? Não, aquilo é uma doença ambulante. Porque é óbvio que eu não posso falar com uma criança de 6 anos e falar se ela sabe o que é a lei de não sei o quê, que ela está violando o direito... Sabe, não dá para fazer isso, mas eles fazem. Eles são... Hoje está se mostrando a degradação que o capitalismo chegou. É a degradação. E o que acontece? Como a gente não está construindo uma alternativa para um mundo mais solidário e justo, o que aparece são esses fantasmas do passado, que vêm com essas conversinhas, soluções fáceis,
e que diz que são contra o sistema. Então, o Trump diz que é contra o sistema. Imagine um salafrário daquele rico, que aliás envolvido com pedofilia, uma coisa assim nojenta, assustadora, né? E que tem como linha de frente empresas queridinhas do mundo inteiro, porque estão intermediando, ou melhor, estão mediando as relações sociais. Porque eles não fazem intermediação, eles não pegam a palavra A e entregam a palavra A para cá. Ao fazer esse movimento, eles têm uma interface, eles têm uma lógica para você olhar, eles estão conduzindo você, então eles mediam relações. Eles estão mediando. E por isso que eles não têm similar na história. E sem quase nenhuma regulação, né? Nenhuma. Porque o que as gerações né, dos meus avós chegou a TV, meus avós quando nasceram não tinha TV, né? Só rádio. Meus pais já viram a chegada da TV aqui em 1950, né? Chega a TV no Brasil. Por aí, 50. Havia, claro, sempre há questões, mas havia um filtro, uma mediação e uma regulação para aquele conteúdo que chegava dentro da sala das famílias, né? Sim. Que isso foi muito estudado, inclusive, Sim, né? sim. Tinha questões, sempre há, né? Mas tinha um mínimo de regulação. Inclusive, aí, tanto para o conteúdo produzido pelas emissoras ou publicados pelas emissoras, né, transmitidos, quanto para a publicidade. E aí o que a gente viu nessas empresas aqui no Brasil é que, primeiro, elas se colocavam não como espaços publicitários, né, como empresas de tecnologia. Então, por serem empresas de tecnologia, toda a regulamentação publicitária não valia para elas. Então, virou uma terra de ninguém, né, uma terra sem lei. Eles não querem... num país como o Brasil, que é importante pelo grau de uso que a rede tem e as plataformas deles têm, eles não querem a regulação. Então, eles montam lobbies aqui e eles querem, na verdade, que continuemos sem que eles tenham que ser transparentes, prestar contas de que dados eles coletam das pessoas, que dados eles cruzam, para quem eles entregam. Eles não querem. Eles não querem, inclusive, pedir a sua autorização para usar os seus dados para treinar a inteligência artificial deles. No Brasil, o IDEC de São Paulo disse, olha, na Europa, o Facebook está tendo que falar com cada pessoa para pedir autorização para treinar a inteligência artificial deles. No Brasil também tem que ter. Entrou na Agência Nacional de Proteção de Dados. Mas a Agência Nacional de Proteção de Dados aqui tem militares. Foi feita pelo Bolsonaro. E ela autorizou o Facebook a fazer o que quer. Então, eu quero dizer um negócio. Nós precisamos de uma regulação específica para a atuação que essas plataformas têm sobre as pessoas. Nós queremos transparência. A regulação é isso. Nós também precisamos de outra regulação. Eles têm que pagar imposto. Eles têm que pagar imposto e eles têm uma outra regulação. Eles têm que seguir as leis. Por exemplo, o que é crime tem que ser considerado crime. O que é Código de Defesa do Consumidor tem que valer também para eles, né? Então, eles falam assim, não pode. E o Trump, de uma maneira... Quer dizer, porque o Trump, o que eu estou te dizendo, ele pratica a coerção, a força, né? O big stick. Ele vem e fala, eu faço o que eu quero, porque eu sou o Trump. Ele é o macho alfa do mundo. Se você entrar num cassino para jogar, aí de você se quebrar a banca, né? Não, mas ele coloca eu sou o bom da boca. Aí o que ele faz? Ele vai e fala tudo o que ele fala. Não pode fazer nada contra as empresas americanas, porque eu não quero. Porque se você tributar aí, você vai estar tomando dinheiro das empresas americanas. Oi? Olha que lógica. O cara pega, toma os dados dos brasileiros, ganha um monte de dinheiro no Brasil e quer tirar esse dinheiro sem pagar um tostão. Então, quem está nos ouvindo vai falar, não, mas... Eles não são americanos, mas estão ganhando dinheiro com o nosso povo, vendendo coisas aqui e tirando o que é muito valioso hoje, mais valioso, que se chama dados. E o Brasil deixa eles tirarem dados. Você estava falando da China. A China deixa
qualquer empresa entrar na China, ao contrário do que dizem aí. Qualquer empresa pode ir para a China. Mas tem que seguir a lei da China. E uma das leis da China é que não pode tirar dados dos chineses. Eles são... Por que o Facebook... então não vou ficar. Porque ele queria tirar os dados, que nem ele faz aqui. Então lá não pode. Então lá eles têm uma condição de pegar os dados. Por que os dados são importantes? Porque não existe inteligência artificial sem dados. A inteligência artificial, na verdade, é um nome muito equivocado. Não sei se você sabe como surgiu. Não. Esse nome, nossa, é um negócio fenomenal essa história. Existiu uma conferência chama Dartmouth College, que é em 1950 alguma coisa, 56 ou 57, eu não vou me lembrar o ano. E essa conferência foi um seminário de verão, que eles fazem muito isso. Juntaram a nata de uma área do pensamento para produzir um conhecimento sofisticado. Eles estavam produzindo sistema automatizado, cibernético. Só que eles eram contra o Norbert Wiener. O Norbert Wiener era o pai da cibernética. O Norbert Wiener, ele era contra o uso militar de sistemas cibernéticos. Ele era contra detonar os trabalhadores. Ele era meio socialista. E dizem que muito chato também. Só que ele era o cara que escreveu o principal livro de cibernética. A cibernética de primeira ordem, né? Que ele trabalhava. Aí, sabe o que aconteceu? Eles falaram, vamos fazer essa conferência, não pode chamar cibernética. Senão tem que convidar o Norbert Wiener. Aí o que eles fizeram? Eles falaram assim, é uma conferência de inteligência artificial. E o nome pegou. E vem até aqui, entrou, foi exagerado. Agora vem cá, como é que funciona o chamado sistema automatizado que se chama de inteligência artificial? Você tem que ter uma base de dados gigantesca para você pegar algoritmos estatísticos que extraem padrões dessa base de dados, classificam essa base de dados com base estatística. E depois é trabalhado por engenheiros, cientistas de dados, tecnólogos que vão fazer ajustes nesses padrões extraídos e que vão criar um programa de computador. Esse programa é chamado de modelo. Esse modelo, ele é treinado. O que é treinar? Treinar é botar em contato com o algoritmo muitas bases de dados para ele extrair o padrão. Isso é o tal do treinamento. E esse treinamento precisa ser feito com a minúcia, com o refinamento. Quanto mais tempo você ficar extraindo padrões, melhor a extração de padrões que tem. Então você pega o ChatGPT-3, 590 bilhões de textos. 590 bilhões de textos. Ele é colocado em base de dados, tokenizado, que é como se você tirasse uma essência, né? Um pedaço central de cada palavra ou de cada frase. Você tokeniza. Aí você pega o token e vetorializa. Você matematiza tudo e vai fazendo o tratamento estatístico disso. Aí, isso está pronto. Você vai... O primeiro treinamento está pronto, você coloca ele para ser testado. Então eu vou lá e pergunto, o que o Machado de Assis achava do Dom Pedro I? Boa pergunta. Aí ele vai lá e tenta responder essa pergunta. Aí ele responde adequadamente. Bom, então esse sistema está em operação, ele está respondendo bem, os caras liberam o sistema para as inferências, para o uso dos usuários. Nossa. Mas como? O nosso. Como que é feito? Por interfaces. No celular, no computador. E aí a gente acha que a inteligência artificial está no celular, no computador. Não. A inteligência artificial é uma mega máquina. As pessoas que estão nos ouvindo devem ter visto aquele filme Oppenheimer. Tem uma hora do filme que você vê que eles construíram uma cidade para fazer aquela bomba. Juntaram experiências, fizeram... Para fazer aquilo, precisava... Um teórico já falecido americano chamado Louis Mumford chamou de mega máquina. E agora nós estamos usando para IA. Não é IA, é mega máquina. Porque quando você faz uma consulta, depois que o modelo está treinado,
essa consulta, ela vai ser feita. Você nem sabe se esse modelo está só num data center. Ele pode estar em vários. E um data center de hiperescala tem mais de 200 mil máquinas dentro dele. Gasta uma energia absurda, né? Pra você ter uma ideia, um data center que o Google usava, que era uma foto bonita, na cidade de Dedalus, no Oregon, porque no final da tarde você ia fumar vapor de água, parecia chaminés do mundo industrial. Porque aquilo esquenta tanto que eles jogam para fora e todo mundo ficava vendo aquele vapor saindo. Só que aquilo era uma denúncia do que está acontecendo. Um data center de hiperescala, 40% da energia para esfriar as máquinas, 40% é para processar as informações. E o gasto de energia é mais ou menos assim, é um gasto de uma cidade média norte-americana. Vai ter um data center que estão construindo no Brasil, na cidade de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Quando ele estiver em pleno vapor da água, quando ele estiver na sua capacidade máxima, sabe o que ele vai gastar de energia? O equivalente ao estado do Rio de Janeiro. Então, na verdade... Gerado por térmica, termoelétrica? Não vai carvão? ser... Não acredito. O Brasil não vai... Eu acredito nisso. A gente tem uma consciência, vai ter uma luta política, nós não vamos deixar... vai ter que usar energia renovável, energia limpa. Mas é muita energia. É muita energia. É muita energia. Tanto é que os Estados Unidos... Mas e a área ocupada? Grande. É uma área... Olha, então tem que acaba tendo que desmatar também, provavelmente. Nos Estados Unidos agora, o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, que de Open não tem nada, mas fica ligado nisso. Essas empresas usam todos... A OpenAI faz um modelo fechado. Mas eles chamam Open. Close. Close AI, né? Mas aí... há uns 15 dias atrás, ele foi visitar um data center que eles estão construindo, que eu acho que faz parte do projeto Stargate, que o Trump anunciou. 500 bilhões de dólares para os Estados Unidos continuar líder de IA. Então, vamos lá. Era um lugar maior, mas não é em Nova York, eu não me lembro o estado norte-americano, mas era uma área, segundo o jornalista, maior, bem maior do que o Central Park nos Estados Unidos. Eles estão fazendo. Na verdade, isso é inteligência? Inteligente é meu cachorro, que sabe tomar água, sabe latir, sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. E ele não precisa de uma mega máquina para tomar essas atitudes. O que nós estamos falando, o que a gente precisa é de sistemas automatizados que usam algoritmos estatísticos e probabilísticos para extrair padrões, fazer classificações e predições com gigantescas bases de dados, que é o insumo fundamental para alimentar o treinamento da IA. E aí, nós estamos falando, então, de um sistema automatizado, nós estamos falando de nada que é inteligente. Não adianta o cara vir aqui, não, estamos chegando à inteligência geral. Desculpa, se você chegar à inteligência geral com esse modelo baseado em dados, cara, nós não vamos ter energia para tocar isso. Porque estruturas para tocar isso. Agora, eu vi recentemente um cara aí falando, não, a IA vai para um novo patamar, aprender com a experiência dela própria. Sim, o que é aprender com a experiência dela própria? Ela vai precisar ter muita experiência para poder criar coisas novas, exceto se ela for treinada nessas grandes estruturas que vai ter que continuar existindo. Então, enquanto o paradigma da IA for conexionista ou do aprendizado, baseado no que a gente chama em dados, a gente tem um paradigma ambientalmente devastador. Ambientalmente devastador. Para quem não sabe, uma pergunta qualquer no ChatGPT gasta aproximadamente 10 minutos de uma lâmpada LED de 17 watts. Uma perguntinha qualquer. Uma perguntinha qualquer. Então, e isso do modelo já treinado. Já treinado o modelo. Então,
nós estamos falando, bom, mas e aí? E aí é que a gente precisa saber o que a gente está fazendo e questionar e pôr os nossos cientistas para trabalhar em outras abordagens de sistemas automatizados. Mas não é inteligente? Não, não é inteligente. É um sistema que aumenta a produtividade. Tua, minha, de todo mundo. Ó, eu estava entrando no Gemini esses dias e ele me ofereceu o seguinte. Você não quer testar o nosso sistema de resumo de livros com som? Eu não quero. Não sabia nem que tinha. Não sabia que tinha. Peguei lá um texto, PDFzão, 400 páginas, enfiei lá dentro. Sabe o que ele fez? Ele demorou pra caramba, imagine o processamento. Como ele tinha oferecido, acho que eles querem que a gente compre. E ele põe 2 vozes, como a nossa aqui, conversando. Vozes sintéticas, né? Não existem aquelas pessoas. Eles extraíram padrões de vozes e criaram uma voz específica nova, misturando padrões. Sim. Aí eles fizeram uma conversinha. Eu tinha lido o livro, é meio bobo, mas não tá errado. Ou seja, para que eu preciso daquilo? Eu não preciso daquilo. Mas muita gente vai precisar, vai criar aquela necessidade. Então, o que está acontecendo hoje? Isso que se chama inteligência artificial está sendo usado para o emburrecimento geral das pessoas. Você quer falar, ninguém mais vai parar para ler, né? Ninguém não. As pessoas inteligentes que sabem o que está acontecendo vão continuar a ler. Preocupadas para saber onde vamos, né? Agora, o que está acontecendo é que a molecada, o pessoal mais novo, que está premido pela ideia de pressa, né? Que está jogado pela ideia eu tenho que ser produtivo, eu tenho que ser produtivo. Então, veja, se tem uma coisa que é contra o aprendizado e a capacidade de aprender e a educação em geral, é a produtividade. Você não tem que ser, você tem que ser capaz de aprender do teu jeito. Você tem que ter tempo para aprender. E não, tem que aprender de qualquer jeito. Então, ele chega lá na disciplina que ele está cursando, GPT. Então, na verdade, é o seguinte, é muito ruim. É claro que você fala, mas e para um escritório sei lá, de advocacia, fazer umas peças, deixar umas petições? Pô, legal. Legal, é legal. Você pode... você gastava 3 dias fazendo uma petição, agora você faz em 2 segundos, se você já deixar os modelos prontos. E dando os dados das suas petições para as Big Techs, porque você vai ter intermediária, uma empresinha que diz que ela é uma empresa de A, mas na verdade ela usa o modelo treinado da Big Tech, porque essa empresinha não tem milhares de máquinas, nem o poder computacional, nem a base de dados para treinar um modelo como o GPT. Professor, vamos entrar, aproveitando esse gancho, vamos entrar nesse tema desse artigo maravilhoso que você escreveu com o Jeff Young. É difícil falar o nome dele, mas é Chong Yong. Que é do Instituto de Comunicação Internacional de Xangai, né? Xangai, sim. E vocês estão propondo um índice de soberania digital e usam o nosso caso de estudo, comparando, depois mais para frente a gente vai mostrar aqui um gráfico bacana que saiu desse artigo, comparando Estados Unidos, China e Brasil. E vocês estão ali tentando medir a soberania de um país e a digital. A soberania digital de um país e a capacidade de uma sociedade, um Estado, controlarem e governarem de fato tecnologias essenciais para a autodeterminação. Aliás, autodeterminação é um termo que a gente está escutando muito de uns tempos para cá, né? Queria que você comentasse um pouco sobre a autodeterminação. É um termo, sim, está virando qualquer coisa, mas é preciso resgatar uma seguinte ideia. Tem países que podem definir melhor o que eles querem para a sua população e para a sua existência. Isso é uma determinação do que você quer fazer. Outros países não têm essa facilidade, nem têm essa possibilidade.
Por quê? Porque eles, ora, estão dominados, ora, eles estão subordinados de uma maneira muito brutal a determinadas empresas que não são, não têm nenhum interesse naquele país a não ser a exploração econômica. Então, a autodeterminação é muito importante, está ligado à soberania. Soberania é você ter um poder e uma capacidade de se autodeterminar. Então, por exemplo, a gente deveria regular as big techs, mas a gente não tem essa capacidade, porque a gente não conseguiu aprovar isso. Nós temos uma democracia e a gente não conseguiu aprovar porque uma parte dos deputados estão sob o controle das big techs. Então, sabe o que acontece? A gente não tem autodeterminação porque eles estão, inclusive, disputando essa autodeterminação dentro da nossa sociedade. Eles têm um poder tão grande. Por exemplo, nós brasileiros não temos como disputar a sociedade americana. Não temos. Nenhuma empresa nossa de comunicação, de tecnologia, não tem como ir lá disputar. Mercado. Mercado tem, mas não tem como disputar a cabeça do americano. Ah, tá. Não tem como disputar o Congresso dos Estados Unidos, os deputados, o Senado. Não tem. A gente pode ir lá pedir, mas é diferente. Eles sentam aqui e já logo articulam com lobbies. Eles escrevem o projeto de lei, né? Oferecem oferendas, fazem... E eles têm esses caras, porque aqui dá para ser assim. Nós vimos recentemente os caras no Congresso brasileiro abrindo a bandeira dos Estados Unidos e o slogan do Trump quando está atacando o Brasil. Ou seja, esses caras são traidores sob qualquer aspecto, mas não vai acontecer nada com esses mané, como a gente diz lá na ZL. Não vai acontecer nada. Então, o que acontece? A gente não tem uma autodeterminação, não só... É isso que eu queria chamar a atenção. Não só por fator externo, mas por fator interno. A elite, uma parte da classe dominante brasileira, os seus representantes políticos, são... O nome é muito cabível, são entreguistas. Entregam aquilo que é fundamental para o país. Entre as coisas, não são materiais só, entregam até a sua autodeterminação. Porque é lamentável isso, né? Então é isso, a autodeterminação é importante. E a tecnologia, ela é um dos fatores para você ter autodeterminação. E aí, quando vocês tentam... vocês criam alguns critérios, né? Sim. Então, é um índice onde vocês vão avaliar 4 dimensões críticas. Os dados, Sim. infraestrutura digital, governança digital e capacidade digital. Aí é uma escala que vai de 1 a 5, E né? tem itens em cada uma delas. A gente tenta ser um pouco mais objetivo, é isso. Mas tem questões muito interessantes aí, porque em alguns aspectos você pode ter nota 1, né? Que é a ausência de políticas ou controle mínimo, e chegando até a nota 5, que seria a independência, né? E daqui a pouco a gente vai mostrar, o Brasil não tem independência em nenhum dos tópicos, né? Nessa área não, infelizmente. E aí você pode ter independência da propriedade e localização dos dados, independência da infraestrutura digital, da governança digital e da capacidade digital, né? E tem alguns pontos que eu queria trazer para a gente comentar. Você falou agora há pouco que isso a gente tem escutado bastante, né? Os dados são o ouro do século XXI. E aí, alguns países estão classificando já que a monetização de dados tem que ser classificada como uma distribuição de capital, né? Tem que estar ali no balanço, né? Das empresas, enfim. E nós nem fazemos isso ainda aqui no Brasil, né? A gente não dá o devido valor ao dado para poder monetizar, para entrar num balanço e até para cobrar por isso, né? Porque se os dados estão transitando, os nossos, indo para vários países, a gente não sabe nem para onde, nem direito. A gente sabe, tá indo para os Estados Unidos, principalmente. mas eles às vezes passam, né, por outros países até chegar lá, né? Sim. E eles deveriam estar deixando um pagamento, no mínimo, né? Pelo uso desses dados. E não estão deixando, né? Na verdade, é o seguinte, é bem controverso esse tema. A gente colocou isso aí porque é assim, ó. Os dados, eles são
eles têm uma qualidade muito estranha. Eles são expressões das pessoas também. Eles têm um lado de direitos civis muito forte. E, ao mesmo tempo, a gente estava falando, sem eles, eu não treino uma IA, né? Principalmente se for uma IA que vai trabalhar em rede social, que vai trabalhar para controlar um sistema de transporte que depende dos passageiros, ele precisa daqueles dados, mas aqueles dados são expressões da vida das pessoas. Então é uma coisa bastante complicada. Quanto mais você monetiza, mais você coloca em risco a expressão da vida das pessoas. Então, tanto é que se usa muito o termo, vou anonimizar e tal, mas mais ou menos, né? Porque tudo que se anonimiza, você pode facilmente desanonimizar. Mas, sem dúvida nenhuma, com o dado, eu crio um produto. Acabei de falar, eu junto com o algoritmo e crio um produto. Então, ele é capital. Ele é força produtiva. Os chineses declararam isso. Os dados, junto com máquinas, com a terra e com o trabalho, são forças produtivas. Então, tudo bem, mas lá eles têm um controle. Eles têm uma lei de proteção de dados muito pesada. Aqui, você vê, você tem uma agência que deixa os caras tirar dados do Brasil e levar para os Estados Unidos. Um país com legislação incompatível com a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, porque a nossa é inspirada nos europeus. Mas se dá-se um jeito de... Então, na verdade, a gente tem pouco controle dos dados. Nós não temos controle dos dados. A Lei Geral de Proteção de Dados tem lá uma parte que fala da transferência internacional de dados, mas ela é muito frouxa, ela é muito permissiva, ela não exige coisas que outros países exigem. A Indonésia, por exemplo, talvez o ano eu posso me equivocar, em 2012, proibiu retirar dados de lá. Dados da população da Indonésia. Os Estados Unidos veio para cima, aí como que ele faz antes? Paga vários think tanks, fala que os caras vão falir, que vai cair o PIB. Eu tive a curiosidade de pegar o PIB da Indonésia de 2012 para cá e o PIB dos Estados Unidos. O da Indonésia foi maior. Claro que ele oscila, porque não tem... Aquilo que eles falam é chute. Os americanos, obviamente, querem que todo mundo esteja aberto para eles extraírem dados e praticar o seu colonialismo de dados. Nós tínhamos que manter os dados aqui. E aí teve pressão, que a gente fala. Tem uma pressão muito grande pela soberania digital e uma das questões fundamentais é a soberania de dados, né? E a soberania de dados tem nome. A gente localiza dados importantes no Brasil e também em agentes brasileiros, instituições brasileiras, porque logo que veio a pressão europeia, mundial pela soberania de dados, as empresas americanas, é fenomenal, criaram um produto que chama nuvem soberana. Eles venderam para o governo. E o governo fala, eu tenho uma nuvem soberana. Não tem, a nuvem soberana deles é da Oracle. A nuvem soberana deles é da Amazon. A nuvem soberana deles é da Microsoft Azure. Que nuvem soberana na mão das Big Techs? Então, veja bem, você fala, mas não está no Brasil? Mas vem cá, quem está nos ouvindo vai lembrar disso. O ano passado, teve uma atualização do Windows, sistema operacional o Windows corporativo. Uma empresa australiana que trabalhava para a Microsoft treinou uma IA para melhorar a segurança e errou. E deu uma atualização que dava tela azul para o aeroporto, para o hospital no Brasil, banco, e os caras consertando. Mas você entendeu o que aconteceu? A máquina está aqui no Brasil. A atualização foi lá no Texas. Por quê? Porque máquina... E deu pau no mundo inteiro. E deu pau no... Mas esses sistemas que estão aqui no Brasil de nuvem da Oracle, da Microsoft, da Amazon, eles estão subordinados à lei americana. Quem quiser e puder, existe uma lei que chama Cloud Act, ou a lei da nuvem. A lei da nuvem, o que ela faz? Ela pega e diz assim, não importa onde esteja o provedor de nuvem americano, ele segue a justiça americana e ao Estado americano. Ou seja, se o Trump mandar dar um bloco aqui no Brasil, vai ter um bloqueio.
Aí você fala, não, mas E não o tem contrato como... permite. Não, o contrato é dúbio, porque o contrato diz que tem que Olha que loucura, o contrato do Serpro, da nuvem do Serpro com a Amazon. Serpro é uma empresa pública... Serviço Federal de Processamento de Dados. Processamento de dados. O contrato deles, o meu aluno pegou. Só que veio todo cheio de preto, que eles falam que é sigiloso. Porque entre empresas. Só que eles fizeram uma coisa que, claro, foi justo, eles cumpriram a lei e anexaram ao contrato a licença. Só que a licença já é clara. Qualquer desavença é solucionado lá nos Estados Unidos, no judiciário americano. Começa daí. Mas isso você poderia resolver, talvez eles aceitassem. Acho que não. Quando foi assinado isso? Na época do Bolsonaro. Mas tá tudo mantido. Então é assim, a gente não domina os nossos dados, não trata os nossos dados, não tem, inclusive, os dados do MEC estão com as Big Techs. Os dados da biodiversidade do Brasil estão com as Big Techs. Que autodeterminação é essa? E aí a gente precisaria ter dos critérios, né? Independência de hardware básico, que o Brasil está no nível 2. Sim. Né? Porque a gente reconhece a importância da independência e só, né? Pelo menos reconhece. Não, mas a gente tem algumas fabricações aqui no Brasil de hardware. Mas é pouca coisa, né? Mas o hardware, sim, esse hardware básico a gente tem. O que a gente não tem é de software básico, porque tá... Por outro lado, a gente tem uma solução que não é nacional de ninguém, o código aberto, que é o software livre. Só que ele é usado também no Brasil, é usado pelas Big Techs. Aliás, elas usam mais que o governo brasileiro. O governo brasileiro diz que não funciona, só funciona no Google. Só funciona, não. Aqui no Brasil não funciona. Quer dizer, na verdade, há um lobby dentro do Estado brasileiro que trabalha para a Microsoft, todo mundo sabe disso. Há um lobby que trabalha para o banco de dados do Enem, está na mão de empresas americanas. Ó. E eu acho, vou dizer mais para você, eu acho que o desempenho escolar dos adolescentes brasileiros é dado sensível. Claro. Não pode estar entregue para empresas como a Microsoft, que tem o LinkedIn e que tem contratos com várias empresas que fazem análise de currículo. E o GovBR? Está na mão de quem? O GovBR, durante um tempo, tinha uma parte dele que estava com a IBM, né? E o chat, tudo que era feito no chat, servia para treinar o modelo da IBM, o modelo que fica nos Estados Unidos. Só que o atual governo rompeu isso, porque eu sei, porque eles tiraram da licença. Eu quero crer, como dizem os políticos, que quando você tira da licença, você tirou aquele serviço. A IBM Watson, e que estava todo errado escrito na licença, dizendo a IBM Watson que é um chat. Não é um chat, a IBM Watson é um sistema composto de hardware e software. Mas, enfim, a gente já tentou ter mainframe, já tentou ter computador. O Brasil tem uma história de tentativas de autonomia, mas nessa área de TI, ela foi muito bombardeada, porque é uma área bilionária, bom, todo mundo sabe, e o maior comprador de produtos de TI no Brasil é o Estado. Então, é um negócio assustador, assim. Agora, Você sabe quanto que esses contratos giram em torno de quanto? Em termos de reais ou dólar? Tem essa... Alguém já fez essa conta? Recentemente, um pessoal da UNB e de outras universidades fizeram um levantamento muito parcial que de 2018 para cá, se eu não me engano, e eles pegaram algumas bases de compras, tipo assim, onde tem os registros, os contratos, pegaram 4 bases e deu 23 bilhões. 23 bilhões. Mas deve ser muito mais. Não, deve, porque eu me lembro que se você pegar só um contrato que teve no Bolsonaro de licenças da Microsoft, custava, para a Caixa Econômica Federal, custava mais de 1 bilhão. Só um contrato. Só a Caixa. Só um pedaço. Então, é muito mais. É isso. Eu vou pedir pro pessoal colocar aqui na tela pra gente, porque vocês chegam, no final do artigo, vocês chegam à conclusão que o nível geral de soberania digital do Brasil é relativamente fraco, com nenhum dos indicadores atingindo o nível 4.
Isso significa que atualmente o Brasil não consegue fazer uma transição rápida para um Estado independente e mais autônomo, sem depender de tecnologias que não controla Rápida não, e não ó. O desenvolve. Brasil é aquele verde no meio. Se você for ver esse gráfico, ele tem os círculos, né? Uhum. De 0 a 1, que é o nível 1, que é o nível básico, ele está começando a fazer alguma coisa. O nível 2, ele já está indo para uma tentativa de avançar mais, né? Ele está... mas ainda não consegue. E aí vai até o 5º, que é o último nível. Ele não depende de quase ninguém, mas ele tem uma grande... pode ter acordos, parcerias, mas se ele quiser, ele não depende, né? O que a gente está, então, um pouco melhor é legislação sobre proteção de dados, capacidade da engenharia industrial, cultivo de talentos nas universidades. A gente cultiva, mas perde, né? Perde. É por isso que não está lá. A gente tem... por isso que não está nem no 4. A gente não consegue manter, né? E você vê... ninguém é totalmente... falar, eu domino tudo. Mas você vê, os Estados Unidos e a China... ele tem, por exemplo, ó, na proteção de dados de transferência internacional, a China tem total. Olha lá, tá no 5. Armazenamento de dados críticos está no 5. Legislação de proteção de dados está no 5. Agora... cultivo de talentos nas universidades, tanto os Estados Unidos quanto a China também estão no 5, né? Então, os Estados Unidos também. Estados Unidos é o exemplo... né? Ele tá cobrindo ali totalmente a China... e tem a China, você vê, ela tá chegando em coisas que... por exemplo, ó, liderança tecnologia internacional, Estados Unidos. A China não é ainda, mas a China está chegando. Não que o Brasil tenha que ter a liderança, mas ele tem que ter elementos que a gente classifique como liderança, participar de conselhos, ter voz forte, ter padrões definidos. Então, a gente tentou fazer o quê? Tentou mostrar, se comparado, que não é que a gente está fazendo discurso ideológico, porque chega esses caras e fala, tudo isso é ideologia. Você pode, sim, você pode assim, discutir um ou outro item. Vou mudar a nota aqui, porque vocês foram muito duros. Então pode, mas você vai ver que a situação não é simples. Mas a gente está avançando, a gente pode avançar. E o grande problema que eu queria falar com você é o seguinte: vamos supor que a minha universidade, a Universidade Federal do ABC, ganhe 10 milhões para fazer um projeto de inteligência artificial, né? O que vai acontecer? No mínimo 40% eu vou entregar para uma Big Tech, porque eu não tenho infraestrutura no Brasil para poder treinar o modelo aqui. Nem que você queira, né? Não tenho máquina disponível na minha universidade. E no plano de inteligência artificial do governo, que é legal, tem um problema. Eles não priorizam a prioridade. Porque o MEC não está construindo data centers federados para as universidades. E hoje as universidades não têm nem e-mail mais. O e-mail é do Google. Vocês usam Gmail? Muita gente, né? Sim. 78% das universidades brasileiras usam e-mail do Google e da Microsoft. Não tem mais dentro da sua estrutura caixa postal. Foi entregue. A USP, a Universidade Federal do Pará, o Instituto da Biodiversidade, onde está isso? E eu arrisco dizer é assim, boa parte dos dados do SUS estão na Amazon. Ou seja, nós não temos infraestrutura própria. Então, qual é o plano? Uma coisa prioritária, construir data center. Mas não, então o Haddad está certo, está trazendo a construção está trazendo as Big Techs para fazer data centers no Brasil. Não, eu não estou falando de Big Tech. Eu estou falando assim, cadê as infraestruturas nossas? Aí você vai dizer, mas o Estado vai ter que fazer? Então, você lembra na industrialização do Brasil? Assim, a história da industrialização? Por que o Brasil fazia? Ele tinha minério de ferro e vendia o que para fora? Minério de ferro. E comprava o quê? Aço. Porque ele não tinha siderurgia. Quem que teve que fazer as siderúrgicas?
Foi aí que nasceu a CSN, né? Então, mas quem? Foi o Estado. Os capitais acumulados no café. Não. Estes construíram bancos. Rentismo. E quem construiu a indústria? O Estado. Então, Eletrobras. nós estamos... nós estamos... É que você fala isso, os caras ficam nervosos. Nós estamos numa situação muito parecida, mas no momento muito pior. Porque isso é muito rápido. Então, você pega terras raras. Só para te falar isso. Rapidinho. Terras raras. São 17 componentes vitais para ter placa de processamento de dados, bateria. Essa TV tem terra rara, tem substâncias que só elas têm. Celular e tal. Tecnologias eletrônicas fundamentais. O Brasil tem a segunda, praticamente, reserva de terras raras do mundo. E o que ele vai fazer? Ele vai entregar como minério? Ou ele vai construir uma indústria de refino, processamento, que respeite a legislação ambiental? Portanto, ele pode fazer na boa. Mas ele vai fazer ou ele vai fazer o que manda a cartilha da classe dominante brasileira? Entregar o minério. Entregar e pagar 100 vezes pelos produtos feitos com esse minério. Então, a gente vai ter que tomar essa decisão. Essa decisão é técnica? Não, desculpa, não é técnica. É de soberania nacional. É de soberania. É de projeto de país. Que país você quer? Mas então nós vamos demorar um pouco. E daí? Vamos continuar sendo colônia, exportando matéria-prima, né? Nós vamos ter que... Exatamente. Então, isso é uma tentativa de fazer essa perspectiva. De comparar com alguns parâmetros. Claro que você pode fazer outros tipos de critérios, mas a gente achou que esses são razoáveis, são bons. Isso aí. Poxa vida, a gente já está batendo aqui claro, no tempo. Assim. Eu sei que você tem hora. Sim. Mas vou fazer Vou até pegar uma gominha. Por favor, ela é irresistível, né? Deixa eu ver aqui, ainda tinha muita pergunta, mas eu vou escolher uma que eu... as duas estão entrelaçadas. Todas essas big techs, os seus produtos, o seu marketing, elas têm um poder de sedução irresistível quase, né? A usabilidade é mais fácil, é tudo mais bonito, é mais legal, né? Como os americanos adoram falar, é cool, né? Cool. É tudo cool. Nós temos condições de produzir produtos e experiências e serviços também atraentes porque é uma, assim, vamos dizer, o governo investe, a gente começa a desenvolver, tem coisas que ninguém vai ver, vão estar por trás ali da capa. Aí não precisa ser sedutor, mas a embalagem em si, né, e o produto tem que ser sedutor para a gente conseguir disputar pau a pau. Eu sei que vai ser difícil, mas assim, começar a ficar um pouquinho mais atrativo, né? Na verdade, eu não tenho nenhuma dúvida assim. Sabe por quê? Somos um dos poucos países do mundo que tem uma diversidade cultural imensa. Tecnologia é uma expressão cultural. É que aqui a gente acha que é técnica só. Aí, um dos maiores fatores da alienação é tirar a tecnologia da cultura. A tecnologia é uma expressão cultural da sociedade. Os Yanomamis têm tecnologia. Todos têm tecnologia. E nós temos tecnologia. Só que a nossa tecnologia, a nossa inventividade e criatividade está apartada, porque nós não estamos construindo tecnologias com a nossa cosmovisão, com a nossa cultura, com a nossa visão de mundo. E nossa cultura é muito rica, é muito poderosa. A gente é um dos poucos países do mundo que consome mais música nacional que estrangeira, apesar que música estrangeira todo mundo consome. Mas a gente gosta de música nacional. Nós temos uma riqueza espetacular que não se manifesta nos produtos tecnológicos porque a nossa elite é vendida. Então, nós não temos produção de tecnologia nacional que possa enfrentar com as nossas visões essas visões californianas, essa ideologia californiana. Isso aqui, ó, que legal que você tem isso aqui. Você tá vendo isso aqui, ó, QWERTY. Não mudou, né? É a sequência mesmo. Não mudou porque vicia, porque facilita. O teclado, QWERTY é o pior teclado, ó, ele engancha, olha lá. Ele engancha. Ele é o pior jeito de bater nas teclas em língua inglesa. E isso foi padronizado no mundo como se fosse Isso é natural, não tem nada de natural, isso é um arranjo de teclado. A gente podia ter outro.
tem tecnologia que é isso aí. Aliás, as tecnologias são arranjos. A gente pode ter outras. Então, nós precisamos parar com essa ideia de achar que a tecnologia é universal, ela só tem um jeito de fazer. Eu não tenho nenhuma dúvida que se a gente tiver apoio, política pública, tiver essas coisas, a gente pode avançar. Nós temos um problema, assim. A nossa classe dominante é uma classe dominante que está acostumada ao rentismo e está acostumada à facilidade, a viver. Eles falam que não, tá? Eles vivem pendurados no Estado. Então, essa classe dominante é um problema para nós. Eles falam, eles são a solução, não, eles são um problema. São devastadores, são ruralistas, são um mega problema. Agora, nós temos uma criatividade incrível no povo, nas camadas médias. Cara, se a gente trouxer isso para a tecnologia, nossa, nós estamos bem. Eu acho que a gente pode trazer isso. Agora, no primeiro momento, estamos com um problema infraestrutural. A gente tem universidades, tem gente muito qualificada, tem gente, inclusive, dirigindo áreas vitais dessas big techs lá fora. Nós precisamos ter infraestrutura aqui dentro para poder criar. Aí você fala... Eu conversei com o professor da UFRJ, ele falou, não, o principal problema é a gente apostar tudo em educação. Eu falei, a gente vai formar mão de obra para Big Tech. Porque se a gente não tiver infraestrutura nossa, nós não vamos fazer nada. Aí você vai falar com o cara do Ministério da Fazenda, ele fala, mas isso é contra o nosso receituário neoliberal. Por quê? Porque não cabe ao Estado fazer nada disso. Bom, então aí nós estamos na chuva. Sabe por quê? Vai caber a quem? A nossa classe dominante. E cadê ela? Tá lá batendo continência para a bandeira americana. Então... Mas nós temos saída. Se a gente não tivesse, a gente tem uma criatividade incrível e tem uma estrutura universitária muito pesada, muito boa. Não é top de nada, mas pode ser rapidamente. E nós temos que ter infraestrutura. Será que o MEC vai ter? O ministro lá faz de conta que não houve. Ele não está afim de resolver o problema das universidades. Aonde já se viu a UFRJ está do jeito que ela está o setor de TI? Eu não estou falando de pesquisa. O setor de TI não tem nem sede. Pegou fogo na pandemia e não tem sede. Até hoje. Até hoje. E aí ele faz assim, eu não sei, estou tratando de tudo, estou levando no não sei aonde. Gente, para com isso. Cadê a infraestrutura para a gente desenvolver IA? Não precisa ser uma por universidade, não. Pode ser algumas infraestruturas para várias universidades. Você não precisa estar do lado da infraestrutura hoje. Você tem que ter conectividade. Agora, o Lula não tinha celular até outro dia, né, professor? Ele... Não, mas não é. O Lula tem. Ele não tem celular, eu acho que corretamente. Ele entrega o celular para as pessoas para não ficar... Com assédio. Com assédio e com gente mobilizando ele e tal. Tá. Então, eu acho que é de propósito. Mas o Lula tem muito tirocínio. Eu acredito que se ele ouvir um outro lado, e não o lado ali daqueles caras que ficam... Aqueles caras que ficam falando, não, tá tudo bem, nós temos uma nuvem soberana. Na hora que ele vê o contrato com a Oracle, o contrato com a Microsoft, eu duvido que ele vai falar, porra, gente, é claro que não dá para romper nada disso, ninguém tá propondo isso. Mas cadê o nosso outro caminho sendo construído em paralelo? Essa é essa a questão, né? É isso aí. Olha, ouvindo você falando, e também a entrevista nossa que foi ao ar com o pessoal de Olho nos Ruralistas, e que eles seguiram o dinheiro que financiou o golpe do 8 de janeiro. E todo o lobby do agronegócio, enfim, os lobbies, né? Eles vão seguindo o dinheiro. Claro. E, inclusive com dados que foram fornecidos pela própria Polícia Civil do Distrito Federal, com as placas dos carros, né? E ver proprietário de caminhão, enfim, foram seguindo ali, seguiram o dinheiro, né? A gente precisa regular o lobby no país, isso é mais do que... Já passou do tempo, né? Mas é complicado. Mas precisa. Eles estão... E eles hoje têm frentes parlamentares das Big Techs, chama Frente Digital, sei lá, tudo... É uma frente disruptiva. Disruptiva. E hoje tem uma coisa, né? Falou em Big Tech, você falou em extrema-direita. Quem defende as Big Techs? A extrema-direita. Porque eles veem nas Big Techs o Trump. E o Trump, sim, usa as Big Techs como instrumento geopolítico. Então hoje...
Tem 1000 problemas que não são pela técnica que se resolve, são pela política. Se a gente tiver o próximo Congresso, onde a maioria mais um não defende a população e defende interesses próprios, esse Congresso é assim. Você não tem a maioria do Congresso defendendo a população. Se você tiver 50% mais um, primeira coisa que você faz é resgatar a política pública. Sabe como? Impedir emenda parlamentar impositiva. E aí você passa a ter emenda parlamentar para discutir política pública. Mas a política pública tem que ser planejado. Não, eles querem destruir tudo. É o neoliberalismo em ação. Cada um faz o que quer. Põe dinheiro no seu gueto. Isso arrebenta um país. Nós precisamos derrotar esses caras no Congresso. Tem que derrotar o centrão, que é esses caras que só trabalham para eles e que dão cobertura para a extrema-direita. A extrema-direita nem se fala, é um fenômeno perigoso, né? No mundo inteiro, né? É isso aí. Professor, obrigada. Eu que agradeço. Vamos já combinar o seu retorno, porque tem muito assunto que ficou de fora aqui. Legal. A você que ficou até agora com a gente, muito obrigada. Não se esqueça de seguir o nosso canal, curtir o vídeo, deixe seu comentário, sugira também novos temas, que aí a gente tenta trazer para trabalhar aqui nas próximas entrevistas. Mais uma vez, obrigada, Sérgio. Até mais.